Seguindo aqui, gente, 18 horas 20 minutos, hora de Brasília, vamos continuar falando, né, do tarifaço anunciado na quarta-feira por meio de uma carta ao governo brasileiro que entra em vigor, então, no dia 1º de agosto. Mas as consequências já estão ocorrendo, né, no setor, que está muito apreensivo com o daqui para frente. E os impactos dessa política tarifária para a indústria e o agro brasileiro? Vamos, então, ao cenário mais amplo. Agora eu vou conversar com o Luiz Honorato, que é economista. Muito bem-vindo. Oi, Simone. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Luiz. Como é que fica, então, a economia brasileira diante dessas novas tarifas? Não é? A gente sabe que tem esse prazo anunciado aí 1º de agosto, mas toda essa expectativa de uma conversa entre uma aproximação, né, dos dois presidentes para tentar baixar a água dessa fervura aí. Como é que você analisa toda essa situação? Porque a gente tem uma data estipulada e um setor muito preocupado. Pois é, nós temos aí um deadline, né, Simone? Sim. O governo Trump, enfim, surpreendeu a todos nós agora com essa notícia. É uma tarifa muito pesada, né, de fato, que vai afetar significativamente a economia brasileira, sobretudo alguns setores, né, e agora resta nos saber o que pode acontecer disso, né? O anúncio é de 50% a partir de agosto, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouco como é que isso funciona, né? Os Estados Unidos, ele tem o presidente, o mandatário americano, tem uma autonomia para implementar essas tarifas, né? Que podem funcionar, por exemplo, como um ato de punição, como um ato de retaliação, né? Como um instrumento de geopolítica daquele país, aquele que é a principal economia é, do mundo, né, do mundo moderno e a maior economia vista já na história do planeta, né, do mundo. Então ele implementa essa tarifa de 50%, mas isso não significa que os produtos estejam apenas com essas tarifas. Ele pode, inclusive, colocar tarifas adicionais que de outra maneira, tarifas, digamos assim, protetivas do ponto de vista econômico. Esse 50% é para tudo, né? Tudo que desembarca nos portos, aeroportos americanos provenientes do Brasil, do comércio internacional, vai ser taxado em pelo menos 50%, porque essa tarifa é mínima de 50%, e depois vem mais, né? As motivações parecem que são políticas, né, econômicas. O governo Trump, inclusive, escreveu uma carta anunciando o porquê que estava fazendo aquilo, e aí agora resta a gente olhar o que a gente pode fazer. Bom, do ponto de vista brasileiro, a gente pode já imaginar que isso vai afetar alguns setores, né? Acho que poucas pessoas sabem, percebem isso, mas o principal produto que a gente exporta para os Estados Unidos hoje, né, ela é o petróleo, né? A gente exporta, é um grande exportador de petróleo, é a principal pauta de exportação que nós temos para eles, né? Além disso, a gente exporta também muita máquina, né, um maquinário, então é petróleo bruto, ferro e aço, máquinas e equipamentos, aeronaves, café, suco de laranja, carnes, tudo isso. Os nossos mercados, eles têm uma dependência relativa dos Estados Unidos, esses setores, né? Então, por exemplo, isso pode afetar significativamente essas indústrias, né? Por exemplo, a Embraer, só para dar um exemplo, né? 60%, estima-se, né, que 60% da receita da Embraer, ela advém do mercado americano, né? Então, os Estados Unidos e o Canadá, né, formam um bloco para eles, são responsáveis por mais ou menos 2/3 da receita na Embraer. Bom, se isso perdurar, se isso não for negociado, se isso não for derrubado, isso vai afetar significativamente as receitas da Embraer. E tem um outro lado, né, o lado do consumidor brasileiro. Os Estados Unidos são responsáveis, inclusive, eles possuem superávit comercial, ou seja, eles vendem mais para o Brasil do que a gente consegue vender para eles, né? A gente compra de tudo deles, né? Compra maquinário, equipamentos, automóveis, aparelhos elétricos, eletrônicos, fertilizantes, perdão, produto farmacêutico, plástico, químico, combustíveis minerais. E se a gente fizer uma retaliação, quer dizer, se o governo brasileiro fizer uma retaliação, nessa mesma proporção, por exemplo, isso vai significar uma elevação da inflação
bastante significativa, né? Porque boa parte do que consumimos vem da América do Norte. Então, é muito importante que a gente não reaja fazendo medidas de contrapartida, né? Por quê? Porque quem vai pagar, sobretudo, com essas medidas, vai ser o consumidor brasileiro, né? Muito pouco, provavelmente, muito pouco, vai afetar a economia americana. O Brasil não é tão importante para os Estados Unidos como os Estados Unidos são importantes para nós, né? Essa relação está exatamente no tamanho das economias. Mas aí, só para concluir essa primeira parte, Simone, dessa nossa análise, é importante ressaltar o seguinte também. O Brasil é um país que geralmente, costumeiramente, é acusado de ser um país protecionista. Então a gente, com todos os tributos que eles vão sendo agregados, né, aos produtos que a gente importa, a gente tributa na casa de 30, 40, 50% dos produtos importados. Isso realmente não é pouco, né? E, então assim, para a gente conseguir fazer uma reclamação sobre proteção, a gente fica numa situação bastante desfavorável. Eu poderia dar um exemplo aqui, por exemplo, de um equipamento eletrônico, não é? Que se ele chega aqui, por exemplo, chega nos portos custando US$ 100, né, aproximadamente, ou depois que você incide todos os impostos, ele vai incidir com cerca de US$ 157, ou seja, uma incidência de 57%. Isso inclui os impostos de importação, o IPI, o ICMS, PIS, COFINS e também as taxas marítimas. Tudo isso vai encarecendo bastante. Então, é isso. A gente é muito protecionista, a gente participa do mercado global, mas geralmente a gente quer vender, né? A gente quer ter superávites na balança comercial e o Brasil consegue isso, mas a gente é sempre acusado de sermos protecionistas. Em compensação, boa parte dos produtos que chegam na América do Norte, né? Eles chegam com tarifa zero. Suco de laranja, café, petróleo, né? Boa parte desses produtos chegam com tarifa zero. Então, essa tarifa do Trump, ela é punitiva nesse sentido, né? Na perspectiva dele, claro, da política americana, da política do Trump, né? No sentido de poder dobrar, né? De poder mudar esse cenário, né? E claro, isso, se a gente tiver oportunidade, a gente pode comentar um pouco, que isso tem uma relação direta com a prática de negociação do Trump, né, que ficou bastante conhecido. Ele já tem um livro escrito, né, que é a Arte da Negociação, e ele tem um método, né? Ele está exatamente usando o método dele para tentar conseguir benefícios junto ao Brasil, com o comércio internacional com o Brasil, comércio externo com o Brasil. O Trump fica nesse, né, morde e assopra aí com muitos países, a gente está vendo isso acontecer, né, são 180 países que estão nessa dependência, ele negociou com poucos, né, os Estados Unidos negociaram com poucos aí, agora o Brasil de 10 passou para 50%, já estava buscando uma renegociação, mas a gente sabe que isso acaba demorando, não é? O pleito é grande, enfim, agora a gente vê um prazo chegando aí e o setor já sofrendo, viu, Luiz? A gente conversa aqui com muitos do nosso setor do agro, pescado, por exemplo, a gente já viu aqui eles dizendo, né, cargas canceladas aí do pescado brasileiro e os Estados Unidos são o maior parceiro, né, quando a gente coloca aí, eles consomem muito pescado brasileiro, só a tilápia representa quase 90% aí, representa 90% e o pescado 70% do mercado americano. Tudo que a gente vende vai muito para lá. Enfim, a gente já viu aí com o pescado, a carne já está, o arroba está subindo por conta desse tarifaço que nem começou, mas já reflete aí em relação à carne. A gente vê também aqui o mercado falando que os americanos estão com um déficit lá no rebanho deles, precisam da carne, não é? Como é que eles vão realocar toda essa compra aí? A gente vê toda essa expectativa, como é que você olha para o agro, dependendo aí desse parceiro? Pode buscar outros aí, aumentar mais a leva para a China de produtos? Pois é, eu acho muito difícil, Simone, isso. Por quê? Porque se a gente pudesse, já teria feito, né? Então, acho muito pouco provável. Claro que os canais vão ser abertos, estão abertos, negociação para isso, mas é um player muito importante, os Estados Unidos, né? Muito importante.
É óbvio que eles também vão sofrer o suco de laranja que eles tomam lá, né? Basicamente é brasileiro, grande medida, né? O café deles também. A Colômbia vai conseguir suprir essa diferença? Provavelmente não, né? E os nossos produtores vão ter estoques aí, vão aumentar os seus estoques. Esses preços já estão sendo refletidos no mercado futuro, né? Então os negócios que estão sendo feitos já estão fazendo essa previsão, já estão colocando já estão precificando essa tarifação, e isso vai tirando a nossa competitividade no mercado americano. Como disse, conseguir substitutos para o mercado americano é muito difícil. É muito difícil, porque nós atendemos nichos da economia americana, né, que eles também provavelmente vão ter dificuldades de suprir substitutos para o nosso produto. Por todas essas razões, todos nós passamos a acreditar que no dia de 1º de agosto essa situação não vai prevalecer. Mas também não dá para bater o martelo em relação a isso, porque o Trump é um negociador bastante audaz, né? Bastante esperto para fazer esse tipo de negociação. Está na trajetória dele, tudo que ele está fazendo está sendo bastante esperado, e mais ainda, né? Ele parece não aceitar retaliações, não aceita não ser o último a bater o martelo da negociação. Então ele tem um método, né? Ele tem um método, e se não for do jeito dele, ele é capaz de dobrar a aposta e ir até o final. A gente também tem que pensar que em todo esse tipo de análise, todos nós podemos estar fazendo uma análise superficial, porque a gente não sabe exatamente quais são as estratégias de segundo nível que ele e o staff dele está propondo. Aparentemente é isso, aparentemente ele está querendo criar algum tipo de punição. Temos que lembrar também que o Brasil assumiu posições que causam irritação na política americana, e a gente sabe, Simone, que países mais ricos, mais poderosos, assim como pessoas mais ricas e poderosas, têm estofo, têm capacidade de impor certas situações pelo mecanismo econômico. A gente sabe disso. Então, quando a gente se posicionou frente a outros parceiros, fez uma posição anti-americana, a reação dele não deveria ser tanta surpresa para todos nós. Agora resta a gente negociar, a gente tentar não fazer isso perdurar, porque os danos à nossa economia vão ser muito grandes. Por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, né? Os Estados Unidos estão praticamente brigando com o mundo todo, né? Hoje saiu a nova tarifa agora para o Canadá, 35%. Então, como é que fica? Como é que ele vai governar com tanta tarifa, com tanta proteção, sendo aquele país um país absolutamente, historicamente aberto ao comércio internacional, com tarifas muito baixas ou praticamente ou inexistentes em muitos dos casos, né? E agora com tarifas tão elevadas. Todos os produtos perdem competitividade. Num primeiro momento, podemos pensar que ele eleva os empregos, ele melhora a capacidade das empresas americanas, mas o consumidor vai sofrer, vai ter um processo inflacionário aí puxado pela escassez dos produtos, né? Então, ele também deve ter suas preocupações na política interna. Portanto, num primeiro momento, a gente não pode acreditar que isso vai durar até 1º de agosto, a não ser que haja uma sublevação, uma elevação da parte dos demais governos, inclusive o brasileiro, e aí o método dele diz que ele não cede, ele não cede. Então a gente tem que ver o que é melhor para a gente tem que ver a condição da gente, a gente tem que ver, claro, o nosso produtor, né, os setores da economia que são absolutamente dependentes, né, Embraer, petróleo, suco de laranja, é, o setor de máquinas e motores, a gente tem uma exportação importante para os Estados Unidos também, né, entre outros. E esses mercados todos vão sofrer se isso efetivamente acontecer. É um impacto muito grande, muito significativo. Né? 50% de tributação pode simplesmente afastar os nossos produtos desse imenso mercado americano. Pois é, né, Luiz, para a gente encerrar é isso, não é? A competitividade da produção brasileira está colocada em xeque aí. Você citou muitos setores importantes aí, o café é muito importante, o mercado americano consome e muito café brasileiro, e essa expectativa toda diante do Brasil agora com 50% em relação ao café, que está com uma taxa maior dos concorrentes. A gente tem o Vietnã aí com menos que o Brasil, que é um grande produtor também. Enfim, é um ponto de interrogação que a gente vai acompanhando aqui ao longo deste mês,
não é? Para ver como é que ficam as negociações, viu? Luiz, muito obrigada pela essa análise hoje aqui com a gente. Eu conversei com o Luiz Honorato, que é economista. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito bem, Simone. Até mais. Tchau, tchau. Bom fim de semana.